Tem dias que a gente acorda e sente que algo está errado, o corpo levanta, mas a alma fica, um aperto no peito, um pensamento estranho, como se algo invisível estivesse à espreita. Você já sentiu isso? Como se uma força tentasse te parar, antes mesmo do dia começar? Isso não é só cansaço, não é só ansiedade, é guerra espiritual, o inimigo sabe. Ele conhece as brechas, ele sussurra no início da manhã, porque sabe que é ali que muitos estão vulneráveis. Mas hoje, isso vai mudar. Essa oração da manhã foi feita para blindar a sua vida, blindar sua mente, blindar sua casa. Você não está sozinho. E você não vai lutar sozinho. Deus te trouxe aqui para isso, para virar a chave, para calar o barulho do mal e levantar você com autoridade. Enquanto você escuta, algo já começa a acontecer. A atmosfera muda. A presença de Deus entra. Sabe por quê? Porque oração não é só palavras. É espada, é escudo, é fogo ao redor da sua vida. E tem mais. Cada tópico dessa oração tem uma unção específica. Uma área da sua vida vai ser tocada. E o último vai mudar a forma como você vai viver o resto do seu dia. Então fica comigo até o fim. Não adianta ouvir só uma parte. Deus quer agir por inteiro. Agora feche os olhos, se puder, respire fundo e se prepare. O céu está se movendo. E nada, absolutamente nada, vai te impedir de viver o que Deus tem para hoje. Sentir-se cercado por forças invisíveis. Tem hora que a gente sente, mas não consegue explicar. O ambiente muda, a mente pesa, e parece que tem algo rondando. Não é cansaço físico. É uma opressão que vem do nada. Você acorda e sente que algo invisível está tentando te cercar, como se tivesse algo te observando, te estudando, esperando um momento de fraqueza. Isso acontece porque o mundo espiritual é real, e muitos não entendem. O mal não se apresenta com o rosto, ele se aproxima com sutileza, com pensamentos, com distrações, com sensações estranhas. Você está bem e de repente, não está mais, e a mente começa a pensar o que não deveria, surge uma culpa do nada, uma tristeza profunda, um medo que paralisa. Isso tem nome, isso é batalha espiritual. Mas o Espírito Santo está aqui agora, e ele quer abrir os seus olhos, assim como o profeta Eliseu orou pelo seu servo, e pediu: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Hoje essa é a oração por você. Que seus olhos espirituais se abram, para que você veja que você não está sozinho, você não está cercado por trevas, você está cercado por fogo, por anjos, por promessas, por um Deus que nunca perdeu uma guerra. Enquanto o mal tenta criar um cerco, Deus está criando um livramento. Não importa o que você esteja sentindo agora, mesmo que tudo pareça escuro. A luz ao seu redor, mesmo que tudo pareça perdido, há socorro a caminho. Não é porque você sente o peso que Deus deixou de agir, muito pelo contrário, é nesses momentos que ele mais se manifesta. O inimigo quer que você acredite que está cercado, mas quem está cercado é ele, porque você é filho, porque você é filha, e Deus já enviou reforços. Agora mesmo, o céu está em movimento. O que parecia confusão, vai virar clareza. O que parecia opressão, vai virar paz. Mas você precisa se posicionar, ore, clame, declare a verdade. Porque quando você ora, o inimigo não resiste. Quando você clama, o céu responde. E quando você se levanta em fé, nada pode te derrubar. Não aceite o que você está sentindo como se fosse normal. Reaja em oração. Porque há forças invisíveis que se dobram quando você usa a sua voz com autoridade. E agora, nós vamos orar. Mas antes, respire fundo e declare no seu coração: eu não estou sozinho. Deus me cerca com sua luz, e nenhuma força maligna vai permanecer onde o Espírito de Deus habita. Prepare-se, porque no próximo bloco, você vai entender como o mal age no silêncio. E como o Espírito discerne. Mesmo que ninguém vê, o mal age no silêncio, e o Espírito discerne no secreto. Nem sempre o mal chega gritando. Às vezes, ele chega quieto, sutil, como um pensamento inocente.
como uma preocupação que parece normal, mas quando você percebe, a mente já está cansada, o coração já está pesado, o inimigo sabe que não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa plantar sementes pequenas, uma dúvida aqui, um medo ali, uma lembrança que volta de repente. E é no silêncio da mente que ele tenta construir fortalezas. Ele sussurra: você não vai conseguir. Deus te esqueceu. Ninguém se importa com você. Essas vozes não vêm de Deus. São setas invisíveis, lançadas no momento em que o seu espírito está distraído. É por isso que o discernimento é tão importante, porque o Espírito Santo vê o que os olhos não veem. Ele percebe o que está por trás das palavras, das emoções, dos pensamentos. Você pode enganar muita gente com um sorriso, mas o Espírito Santo sabe quando algo está te oprimindo. Ele sente antes de você perceber, e é por isso que ele quer te ensinar a discernir. O mal age no silêncio, mas Deus fala no secreto. Enquanto o inimigo sussurra dúvidas, o Espírito fala com mansidão. Enquanto o medo grita, a voz de Deus traz paz. Mas para ouvir essa voz, você precisa se calar por dentro. O segredo é simples, mas profundo. Quanto mais barulho dentro de você, menos você ouve a Deus. O inimigo sabe disso. Por isso ele cria distrações. Tenta encher sua mente de ruídos. Você acorda e já pega o celular, abre mensagens, redes sociais, notícias, e sem perceber, sua alma começa o dia ocupada, distante. Mas quando você decide começar o dia com Deus, o discernimento se acende. O Espírito Santo começa a te mostrar o que está errado, ele te faz perceber o que é ataque e o que é apenas distração. Você passa a reconhecer quando o mal tenta se aproximar. Uma amizade que parece boa, mas traz confusão, uma proposta que parece perfeita, mas tira sua paz, uma lembrança que parece inofensiva, mas tenta te prender ao passado. O Espírito Santo fala, mas ele fala em paz. A Bíblia diz que Elias procurou Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus estava no sussurro, e é nesse sussurro que ele quer falar com você agora. Pare por um momento, respire e perceba, há coisas acontecendo ao seu redor, mas você não precisa temer, porque quem discerne, vence, vence. O Espírito Santo vai te mostrar onde o inimigo tem agido. Ele vai te dar sabedoria para fechar brechas, para calar vozes, para impedir que o medo volte. Você vai aprender a perceber antes que o mal ataque. Vai sentir quando algo não vem de Deus. Vai discernir o invisível. Essa é a vantagem de quem anda no secreto, de quem fala com Deus antes de falar com o mundo, de quem ouve o Espírito antes de ouvir as pessoas. O mal age no silêncio, mas o poder de Deus se move quando você clama, e é sobre isso que vamos falar agora. Prepare-se, no próximo bloco. Você vai entender como seu clamor pode mudar a atmosfera, e como o céu responde quando a sua voz se levanta em fé. O poder de Deus se move quando você clama. Tem momentos que você já tentou de tudo. Pensou, analisou, calculou, mas nada muda. E é aí que o Espírito Santo te chama para um lugar mais alto, o lugar do clamor, porque há uma diferença entre orar e clamar. Orar é falar com Deus. Clamar é rasgar a alma, é colocar o coração para fora. É quando você não se preocupa mais com as palavras. Você só quer ser ouvido. Você só quer que o céu se mova. E o céu se move quando um filho clama. A Bíblia está cheia de momentos assim. O povo de Israel estava escravizado, oprimido, sem saída. Mas quando clamaram, Deus desceu. Ele ouviu. Ele viu, ele agiu. Porque o clamor rompe barreiras que a oração comum não rompe. Ele atravessa o natural. Ele sacode o mundo espiritual. É por isso que o inimigo quer te manter calado. Ele quer que você pense. Deus já sabe. Para que repetir? Não vai adiantar. Mas o clamor não é sobre informação, é sobre fé, é sobre posicionamento. É quando você diz, eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eu clamo porque sei que Deus está ouvindo, e Ele está, agora mesmo. Enquanto você escuta essa palavra, os ouvidos do Senhor estão inclinados para você. Cada suspiro, cada lágrima,
Cada pensamento que você não consegue colocar em palavras, ele entende, ele responde. Só que o clamor exige entrega. Você precisa ir além da distração, além do cansaço, além da rotina. Você precisa fechar a porta, silenciar o mundo e deixar que a sua alma fale com Deus. Às vezes é de madrugada, às vezes é no carro, às vezes é no meio do trabalho. Quando tudo em você grita por socorro, quando tudo em você grita por socorro. Não importa onde, o que importa é que você clame, porque quando você clama, o céu se inclina, o mal recua, e Deus se levanta. Você não precisa ser forte, você só precisa ser sincero. Davi dizia: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Não foi na força, não foi na sabedoria, foi no clamor. E hoje, Deus está te chamando para esse lugar, lugar de rendição, lugar de encontro, lugar onde milagres nascem. Você quer ver mudança, então clame. Quer ver a atmosfera mudar, então clame. Quer sentir o peso indo embora, então clame. Porque quando um filho clama, o Pai se manifesta. E agora juntos vamos declarar em oração, mas fique comigo, porque no próximo bloco, vamos orar por quebra de laços espirituais. Ataques que vieram de madrugada, calúnias, invejas, amarras do passado. Tudo isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Oração profética por quebra de laços espirituais. Tem coisas que não fazem sentido. Você faz tudo certo, mas a porta não abre. Você ora, mas a paz não chega. Você tenta, mas parece que algo te puxa para trás. Já sentiu isso? Como se estivesse andando com correntes invisíveis. É porque existem laços espirituais, amarras, vínculos, ataques que não se veem, mas se sentem. O mundo espiritual é real, e há pessoas que foram presas por palavras lançadas, olhares invejosos, maldições ditas com ódio. Você talvez esteja carregando pesos que não são seus, palavras de derrota que alguém lançou sobre a sua vida, sentenças espirituais que ainda ecoam nos seus pensamentos. Mas hoje, isso vai cair por terra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, não importa de onde veio, quem fez, como chegou. Hoje, em oração, nós vamos declarar quebra, libertação, purificação, porque você pertence a Deus, e nenhum laço do inferno vai te prender mais. Se foram palavras, vão ser anuladas. Se foram alianças feitas no passado, vão ser desfeitas. Se foram ataques noturnos, vão ser queimados agora, pelo fogo do Espírito Santo. Essa oração é para cortar aquilo que você não conseguia ver, mas que estava impedindo você de avançar. Vamos orar juntos. Feche os olhos, coloque a mão no coração e declare comigo: com fé, Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio a todo laço espiritual contrário, toda palavra de maldição, todo ataque escondido, toda aliança feita nas trevas, eu quebro agora, em nome de Jesus. Eu cancelo todo espírito de inveja, toda obra feita contra minha vida, minha casa, minha família. Eu declaro que sou livre, sou protegido, sou blindado pela presença de Deus, e tudo que estava escondido, agora é revelado e destruído. Em nome de Jesus, eu me alinho com a verdade. E toda mentira do inferno perde o poder sobre mim agora. Respire fundo. Você não imagina o quanto isso é poderoso. Porque quando a gente ora com fé, o mundo espiritual responde. E algo já começou a mudar. Agora, vamos para o próximo passo. Vamos falar da presença de Deus. Porque quando a presença entra, o medo sai, a opressão vai embora. E a luz ocupa o lugar da escuridão. O próximo bloco é sobre isso. A presença que preenche e expulsa o medo. A presença que preenche e expulsa o medo. Nada muda tanto uma atmosfera quanto a presença de Deus. Você pode estar no lugar mais escuro, com o coração mais aflito, vivendo o pior dia da sua vida. Mas se a presença dele entra, tudo muda. Porque onde Deus entra, o medo sai, a ansiedade enfraquece. A dor se cala, o caos perde o controle. Já reparou como, às vezes, a gente só precisa de um momento de paz,
um momento de alívio, um momento de alívio, um momento onde a alma sente que Deus chegou. É sobre isso que estamos falando aqui, a presença que preenche, que ocupa os espaços vazios, que acende a luz por dentro. Imagine a sua vida como uma casa. Às vezes, está tudo no lugar, mas parece que está vazia. Você tem coisas, tem pessoas, tem responsabilidades, mas a alma está sozinha. Só que quando a presença de Deus entra nessa casa, as janelas se abrem, a luz invade, o ar muda. Aquilo que te assombrava some, aquilo que pesava desaparece, porque a presença de Deus é mais do que sentimento, ela é realidade, ela é proteção, ela é fogo que queima o mal, é paz que silencia a alma, é paz que silencia a alma. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e é essa liberdade que está chegando aí agora, mesmo que você esteja ouvindo isso em silêncio, mesmo que esteja deitado, sentado, chorando, lutando, Ele está te visitando. O lugar onde você está agora está sendo tomado por uma presença real. Você não está sozinho. Deus está aí. O medo não vai mais comandar os seus dias. A insegurança não vai mais dominar seus pensamentos. A noite não vai mais ser um lugar de guerra, porque a luz entrou. E quando a luz entra, a escuridão perde espaço. É tempo de abrir o coração, de deixar a presença preencher, de deixar Deus habitar, não só visitar, mas ficar. Então ore comigo agora, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, que a Tua presença entre e ocupe cada canto vazio. Tira o medo, tira o peso, tira a opressão. Eu quero viver debaixo da Tua presença. Eu quero acordar e sentir o Teu abraço, dormir em paz, andar em segurança. E ter a certeza de que estou cercado pelo Teu amor. Espírito Santo, enche esta casa, enche este lugar, enche a minha alma. Eu não quero mais viver sozinho por dentro. Eu quero ser cheio da Tua presença. Agora, e todos os dias, respire fundo. A presença de Deus está aí com você. E quando essa presença se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem. E é isso que vamos ver agora, no próximo bloco. Vamos mergulhar numa história bíblica poderosa. O momento em que um servo só via o perigo, mas o profeta viu o céu inteiro se movendo a favor deles. Você vai entender que há muito mais te protegendo do que tentando te derrubar. Vamos juntos. O próximo capítulo vai abrir os seus olhos espirituais, o exemplo de Eliseu e o servo que não viu o exército celestial. Tem momentos em que tudo ao nosso redor parece perdido. As contas acumulam, as ameaças crescem, a pressão aumenta e a nossa visão fica limitada. A gente só vê o que os olhos naturais mostram. Só enxerga problema, só vê oposição, só sente medo. Mas existe uma outra realidade, uma realidade que só é revelada aos que confiam, aos que oram, aos que creem. A Bíblia conta a história de Eliseu. Um homem de Deus que estava sendo caçado por um exército inteiro. O inimigo o cercou. Cavalos, carros de guerra, soldados por todos os lados. Era impossível fugir. Impossível vencer. Pelo menos era isso que parecia. O servo de Eliseu olhou pela janela e se desesperou. Ele disse: "Meu senhor, o que faremos?" Mas Eliseu não entrou em pânico. Ele não gritou, não correu, ele orou. E disse: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E naquele momento, os olhos do servo se abriram. E o que ele viu mudou tudo. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O inimigo ainda estava lá, mas já não assustava mais, porque agora ele podia ver que havia um exército celestial muito maior, muito mais poderoso, muito mais presente. Essa história é para você hoje. Você talvez esteja como aquele servo, vendo só os problemas, só o aperto, só a ameaça. Mas Deus quer abrir os seus olhos. Tem um exército te cercando. Você não está desprotegido. Você não está sozinho. Por trás de cada situação difícil, há anjos se movendo,
Há estratégias sendo liberadas. A proteção chegando antes do perigo tocar em você. O problema é que, muitas vezes, olhamos demais para a terra e esquecemos do céu. Mas agora, Deus está ajustando a sua visão. Você vai começar a ver com outros olhos, vai perceber que aquilo que te assustava não é maior do que o que te guarda. O exército inimigo pode ser grande, mas o que está com você é maior, muito maior. Ore comigo, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Me ensina a ver além do que os meus olhos naturais mostram. Me dá discernimento, me dá visão, me dá paz. Que eu não me desespere diante do ataque, que eu não tema diante do barulho, porque o Senhor já enviou o seu exército, e eu creio, que há mais me defendendo do que me atacando. Me ensina a andar pela fé, a confiar mesmo quando não vejo, a descansar mesmo quando tudo parece difícil. Você não vai mais viver com os olhos fechados. O Espírito Santo está abrindo sua visão, e você vai perceber, o céu sempre esteve do seu lado. Agora, vamos avançar. O próximo bloco vai ser um momento forte de intercessão. Vamos orar contra a opressão mental e emocional. Chegou a hora de declarar libertação sobre a sua mente, suas emoções e o seu espírito. Prepare-se, coisas profundas vão acontecer. Oração contra a opressão mental e emocional. Tem dias que o maior inimigo não está do lado de fora, está aqui dentro, na mente, no coração. Você acorda, e a batalha já começou. Pensamentos que não param, culpa sem motivo, ansiedade sem explicação. É como se você estivesse em guerra consigo mesmo, e ninguém vê. Sorriso por fora, mas por dentro, dor, medo, cansaço. Tem gente que acha que é fraqueza, que é só coisa da cabeça, mas você sabe, é mais profundo, é uma opressão, um peso espiritual, uma tristeza que vem e não vai embora. Talvez você já tentou lutar sozinho, já tentou mudar a rotina, ouvir conselhos, tomar decisões, mas ainda assim, algo te prende. Hoje, isso vai mudar, porque o Espírito Santo veio para libertar, para restaurar, para trazer paz onde o caos tem feito morada. Você não foi criado para viver prisioneiro da sua mente. Você não foi chamado para viver refém dos seus sentimentos. Jesus já levou sobre si toda a dor, toda a angústia, toda a opressão. E agora, nós vamos orar. Vamos declarar cura, libertação, renovação. Feche os olhos. E se puder, coloque a mão sobre a cabeça. Ore comigo agora, Senhor. Eu apresento à minha mente todos os pensamentos que me atormentam, todas as lembranças que me ferem, todas as vozes que me condenam. Eu entrego tudo ao Senhor e clamo. Traz paz, traz alívio, traz cura. Eu rejeito agora todo espírito de opressão, todo pensamento de fracasso, todo medo escondido, todo trauma antigo. Eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. E a paz que vem de Deus já está me alcançando. Todo o peso emocional eu entrego agora. Toda tristeza que não passa, todo desânimo sem razão, todo sentimento de solidão, sejam arrancados. Em nome de Jesus, eu sou livre, livre para viver, livre para sentir paz, livre para ser quem Deus me chamou para ser. A partir de hoje, meus pensamentos serão alinhados com o céu. Minha mente será um lugar de descanso, e minha alma encontrará refrigério. Respire fundo. Algo já começou a mudar dentro de você, porque quando a mente é liberta, tudo muda. Você volta a sonhar. Você volta a crer. Você volta a viver. Agora, prepare-se. O próximo bloco é um clamor por proteção. Vamos orar por sua casa, seus filhos, seus relacionamentos. Vamos pedir um muro de fogo espiritual. Ao redor de tudo o que é seu, fique comigo. A oração está só começando a tocar nas áreas mais profundas, proteção da casa e da família. Um muro de fogo espiritual. A sua casa é território espiritual. Não é só parede, telhado, móveis, é lugar de promessa, lugar de comunhão, lugar onde Deus quer habitar. Mas o inimigo sabe disso, e por isso, ele tenta infiltrar com brigas, com frieza, com distrações. Ele não precisa de muito,
uma porta aberta, um rancor guardado, um silêncio cheio de mágoas, e quando a gente menos espera, o ambiente muda, a paz vai embora, a presença se afasta. E tudo parece pesado dentro de casa. Mas hoje, nós vamos nos levantar, porque quem ora, protege, quem clama, constrói muralhas invisíveis, e a palavra de Deus nos diz: Ele é como um muro de fogo ao nosso redor. É isso que vamos pedir agora, um muro de fogo ao redor da sua casa, da sua família, dos seus filhos, não só contra ladrões, mas contra palavras, contra invejas, contra divisões. Ore comigo agora. Com fé, com autoridade, Senhor, eu apresento a minha casa diante de Ti, cada cômodo, cada parede, cada canto, que a Tua presença tome conta. E que nenhum espírito contrário tenha liberdade neste lugar, eu peço. Levanta um muro de fogo ao redor do meu lar, protege as janelas, as portas, a entrada, a saída. Que toda investida do inimigo seja cancelada, que toda palavra maldita lançada contra minha casa seja desfeita agora em nome de Jesus. Eu oro pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelas relações dentro da minha casa. Tira a confusão, tira a frieza, tira o peso, traz reconciliação, traz harmonia, traz paz. Que a minha casa seja um altar de adoração, um lugar onde o Teu nome é exaltado, onde o Espírito Santo tem liberdade e onde o inimigo não tem mais vez. Respire fundo. Visualize agora a sua casa cercada, cercada por anjos, cercada por luz, cercada por um muro invisível, que o mal não consegue atravessar. A sua casa está sendo blindada agora. E isso não é só uma oração, é uma aliança entre você e Deus. O próximo passo é ainda mais profundo. Vamos orar para romper maldições, palavras de derrota, vínculos espirituais que vieram do passado. Está na hora de quebrar o que te prende e declarar liberdade total, rompendo maldições, palavras de derrota e vínculos do passado. Tem palavras que, mesmo depois de anos, ainda ecoam dentro da gente. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Nada dá certo para você. E, sem perceber, essas palavras se tornam prisões. Você até tenta, mas algo te sabota por dentro. Você até começa, mas a força vai embora no meio do caminho. Isso não é só psicológico. É espiritual. São vínculos. São laços antigos. São palavras lançadas que abriram portas sem você perceber. Mas hoje, essas portas vão ser fechadas. Hoje, essas correntes vão ser quebradas, porque você não foi criado para viver preso nem ao passado, nem ao medo, nem ao que disseram sobre você. A palavra de Deus diz: se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E essa liberdade é sua agora. Não importa quem te feriu, quem te amaldiçoou, quem te diminuiu. Deus está dizendo: eu te levanto, eu te restauro. Eu te dou um novo nome. Você vai romper com tudo que tentava te manter no mesmo lugar e vai avançar. Vamos orar juntos agora. Coloque a mão no coração e declare: com toda a fé, Senhor, eu rompo agora com todo o vínculo do passado, toda a palavra maldita lançada sobre mim. Eu cancelo em nome de Jesus toda sentença que disseram contra a minha vida. Caia por terra agora. Toda a herança espiritual negativa, todo o ciclo de repetição, de fracasso, de dor, de estagnação, eu quebro agora. Em nome de Jesus, eu sou livre, livre do que me disseram, livre do que vivi, livre do que me prende. Eu não carrego mais culpas que não são minhas, não carrego mais medos que me limitam, não carrego mais palavras que não vêm de ti. A partir de agora, eu caminho em liberdade. Com a cabeça erguida, com o coração leve, com os olhos no futuro, porque o meu passado não define mais o meu destino. O Senhor me fez livre, e eu tomo posse disso agora. Respire fundo. Deus está fazendo algo novo. Você pode até não sentir tudo agora, mas algo foi rompido no mundo espiritual, e essa liberdade vai começar a se manifestar em decisões, em relacionamentos, em caminhos que vão se abrir. Agora, prepare-se. O último bloco está chegando, e ele é um dos mais importantes.
Vamos profetizar sobre o seu novo dia. Você vai declarar paz, esperança e vitória. Sobre tudo o que está por vir, vamos juntos. É hora de amanhecer com Deus, profetizando um novo dia, esperança, paz e vitória. Agora, respire. Você chegou até aqui, você orou, você se posicionou. Você rompeu com o passado, você blindou sua casa, você se entregou, e agora é hora de declarar, de profetizar, de chamar à existência. O que Deus preparou para você nesse dia, o dia ainda está começando. E você não vai começar de qualquer jeito, você vai começar com autoridade, com consciência, com fé. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que hoje não é uma continuação do ontem, é um recomeço, uma nova chance, uma nova história. Então profetize agora. Este será um dia de paz, este será um dia de respostas, este será um dia de livramentos. Você não vai viver correndo, desesperado, sem direção. Você vai andar em paz, vai pensar com clareza, vai falar com sabedoria e vai ver o favor de Deus em cada detalhe. Mesmo que o problema ainda esteja lá, mesmo que o desafio ainda não tenha mudado, você mudou sua postura, sua mente, seu espírito, e isso já muda tudo. Ore comigo agora, Senhor. Eu consagro este dia a Ti, cada hora, cada minuto, cada passo, que eu veja a Tua mão nos detalhes, que eu perceba os livramentos que não consigo explicar, que eu ouça a Tua voz me guiando. Que este seja um dia de boas notícias, de respostas inesperadas, de paz que invade o meu coração. Eu profetizo sobre mim, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma palavra de derrota vai me tocar, nenhum plano do inimigo vai prevalecer, porque eu estou debaixo da Tua proteção, cercado pela Tua graça e firmado na Tua verdade. Eu declaro que este dia será leve, será abençoado, será vitorioso, e quando a noite chegar, eu terei motivos para agradecer. Amém. Agora abra os olhos, levante a cabeça e siga em frente. O dia te espera. Mas você não vai sozinho. O céu está com você. A presença vai à sua frente. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que Deus preparou para você hoje. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: este é o meu novo dia. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia com fé. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui, todos os dias, Deus tem uma palavra para você. Você orou, você creu, você se posicionou. E agora, algo foi liberado sobre a sua vida. Mesmo que você ainda não veja com os olhos naturais, o mundo espiritual já se moveu. Você foi blindado. Sua casa foi cercada. Sua mente foi restaurada. E o seu dia já começou diferente. Deus está contigo. E não há força maligna capaz de impedir o agir dele. Por isso, siga em paz, siga com fé. E declare ao longo do dia: eu sou protegido por Deus e guiado pelo Espírito. E se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: este é o meu novo dia. Vamos profetizar juntos. Vamos selar em fé o que Deus começou aqui. Compartilhe essa oração com alguém da sua família. Você pode ser o canal para que outra vida também seja liberta. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho, porque todos os dias temos uma palavra, uma oração, uma direção do alto para fortalecer você. Deus te abençoe e lembre-se, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída no silêncio